amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 161, Poder Espiritual. Vamos cantar esse belo hino no Cantor Cristão. Somos todos servos do Senhor, que possamos servi-lo com amor, com fidelidade, com devoção, com dedicação. Vamos cantar. Senhor Jesus, ó, vem me conceder a plenitude do Consolador, nos altos céus me outorga teu poder. Senhor, aviva minha tênue fé, ateia em mim o ardor celestial, o coração meu guia por vencer. Tudo que é carnal, vem-no fazer em minha habitação, em templo teu, transforma-me, Senhor, aqui me entrego em tua santa mão, a teu Espírito renovador. Outorga força pra testemunhar no meu viver, falar e proceder, correta vida, santa modelar, também repleta de fervor, poder. Convido a todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar. Senhor, queremos te agradecer por esse momento sagrado, Senhor, de culto ao Senhor. Momento de reverência, de respeito. Lamentavelmente está faltando isto hoje nos ambientes que se dizem cristãos. Pessoas entram, pessoas saem, movimento, conversa, falta de ordem, falta de respeito. Isso não é o que se espera de uma igreja cristã. Uma igreja deve ser um exemplo, exemplo para todas as pessoas, exemplo para o mundo. Ajuda-nos, portanto, a sermos uma igreja bíblica, uma igreja fiel, uma igreja aprovada. Há uma advertência séria na tua palavra de que metade dos que se dizem igreja ficarão para trás. Infelizmente, não estão seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, não está havendo responsabilidade, não está havendo espiritualidade, não está havendo quebrantamento, não está havendo mudança, não está havendo transformação. Portanto, ajuda-nos, Senhor, a vivermos exatamente o oposto do que vive o mundo. Ajuda-nos a sermos obedientes e fiéis. Oramos pelos irmãos que não podem estar conosco neste momento, aqueles que estão hospitalizados, entre eles nosso amado irmão Alex, irmã Franciele está lá cuidando dele.
Oramos também pelo irmão Arvido, já com boa idade, com 91 anos, na casa de repouso em Curitiba. Pedimos a tua bênção sobre ele. Pedimos a tua bênção sobre a nossa amada Irene. Com a permissão do Senhor, esta semana vamos lá no centro de Curitiba para visitá-la. E ela tem o prazer de estar na casa do Senhor, mas devido à idade, devido à enfermidade, não pode estar costumeiramente, como é o seu prazer e a nossa alegria. Pedimos que o Senhor a abençoe e fortaleça. Nos alegramos de ver a irmã Lourdes chegando, estava também com dificuldades na saúde. Nos alegramos por vê-la melhor, Senhor, estar novamente conosco. Oramos pela irmã Zélia, que amanhã passará por uma cirurgia, uma das primeiras irmãs aqui da tua igreja, há mais de 50 anos, servindo ao Senhor. Pedimos por ela, Senhor, já com boa idade, precisa da tua bênção, da tua graça. Sobre o irmão Walter Zahorkak também, a sua recuperação da cirurgia. Nosso amado irmão Dr. Pedro também, sua família. E todos os demais, ó Deus, que necessitam de saúde, pedimos a tua bênção sobre cada um deles. Oramos pelo irmão Daniel, que o Senhor o use na casa do cunhado para levar aquelas vidas a Cristo Jesus. Que o teu Santo Espírito trabalhe ali poderosamente, Senhor, e haja arrependimento e conversão. Pedimos a tua bênção também sobre os campos missionários que a tua igreja apoia. Obrigado, Deus, pelo irmão Roman, que está de volta ao campo missionário, tão desafiador em Rincón del Tigre, no meio da selva boliviana, e onde a tua igreja também tem apoiado, Senhor. Oramos pelo pastor Miguel, pela irmã Juliane e pelo Danilo, lá no Peru, que atravessa por um momento difícil na vida do país, com a violência crescente, Senhor. Pedimos que o Senhor os guarde, abençoe e sustente. Também te louvamos porque no início de abril teremos aqui a visita do pastor Alex, da irmã Elizabeth e suas filhas, apoiados pela igreja e que servem ao Senhor no interior do Amazonas. Graças te damos pelo desprendimento, pela negação própria deles e servindo ao Senhor com amor naqueles campos tão distantes e difíceis, Senhor. Oramos também pelo pastor Youssef Nadarkhani, preso nas cadeias do Irã por pregar o Evangelho. Clamamos por ele. A tua palavra diz, e hoje à noite vamos ouvir mais sobre isso, que nós devemos orar pelos que estão presos. E se não temos orado, devemos olhar o que está acontecendo dentro de nós, a insensibilidade. A tua palavra diz que quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Se não oramos pelos missionários, algo está errado dentro de nós. Ajuda-nos, portanto, Senhor. Pedimos pelo pastor Meno Kalischer em Israel, servindo ao Senhor com alegria, com amor, naqueles campos difíceis também. Clamamos ao Senhor pelo Brasil. O Senhor vê que o Brasil está à deriva, Senhor. O Brasil está num desgoverno em todas as esferas. Oramos a Deus que o Senhor tenha misericórdia, opere a verdade e a justiça, a paz e a liberdade, a ordem e o progresso. Pedimos a Deus pelo arrependimento dos que se dizem cristãos e estão tão frios, tão mornos, tão indiferentes, e muitos apoiando inclusive estas manifestações pecaminosas, Senhor. Quantos votaram em partidos que defendem aborto, que defendem homossexualismo? Ajuda os cristãos a entenderem que socialismo e cristianismo não andam juntos. Ou a pessoa ainda não entendeu o que é cristianismo, ou ainda não entendeu o que é socialismo. Portanto, ajuda, abençoe os cristãos no Brasil, as igrejas no Brasil. Quantos pastores socialistas não são pastores, Senhor, são líderes e impostores. Ajuda e transforma, para que haja uma mudança na vida desta nação. O número de pessoas morando nas ruas só aumenta. Ajuda, Senhor, para que os brasileiros possam voltar-se para o Senhor. Até mesmo Quatro Barras, que nunca teve moradores de rua, agora se multiplicam, dormem nos pontos, dormem no quiosque, na praça chamada da Bíblia. Que vergonha, Senhor. Ajuda, abençoe e transforma. Clamamos e oramos, pedindo que o Senhor aceite este culto. Tudo que for feito seja com humildade da nossa parte, para a glória do teu santo nome. E que o Senhor fale aos nossos corações, pela tua santa, bendita, imutável e eterna palavra. Pois oramos no nome
do Senhor Jesus Cristo. Amém.
ouvir o hino. Enquanto nosso amado irmão Álvaro toca, todos nós orando silenciosamente. Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as vossas Bíblias em Atos, capítulo 12, de 1 a 3. Atos, capítulo 12, de 1 a 3. No domingo passado, a Adida me deu um livro, Tempos de Terror, referindo-se ao pastor Martin Lloyd Jones, que foi pastor na Inglaterra, na capela de Westminster, não na abadia de Westminster, na capela de Westminster, durante o terrível período da Segunda Guerra Mundial. O terror, queridos amados irmãos. E ali estava o pastor fielmente servindo ao Senhor. Ele, sua esposa, suas duas filhas, servindo ao Senhor com fidelidade, com amor. Tempos de terror estão se levantando, queridos irmãos. O horizonte está sombrio. E temo que muitos não estão preparados para enfrentar os tempos de terror. A maioria das igrejas na Inglaterra fechou as portas durante aqueles períodos terríveis de bombardeio nazista. Mas o pastor Martin Lloyd Jones permaneceu. Assim como a igreja aqui não fechou as portas durante a pandemia, as igrejas fechadas e as trevas trabalhando. Louvo ao Senhor pela maturidade dos irmãos, que não arredaram o pé da casa do Senhor, mesmo durante a pandemia. E hoje está se vendo que todas aquelas medidas foram medidas ridículas, medíocres. Ainda durante a semana ali, fizeram uma pesquisa sobre os países na Europa, só na Europa, os países rigorosos no uso de máscara. Aqui nunca exigimos o uso de máscara, eu não usei. Os países que os exigiram, hoje estão colhendo as consequências do uso obrigatório das máscaras. E pesquisa com outros países que não exigiram, e a diferença é gritante, queridos. Irmã Lúcia, que faleceu recentemente, eu não tomei a vacina e não recomendei que ninguém tomasse. A irmã Lúcia, quando a visitamos a última vez, ela falou: eu sei que eu estou doente por causa da vacina. Eu tomei e me senti mal e não me recuperei. Mas é uma preparação para as pessoas obedecerem às ordens governamentais. O anticristo vai chegar e não vai ter trabalho nenhum, porque está todo mundo se prostrando perante as ordens governamentais. Nós não podemos ser desobedientes à lei, desde que a lei esteja pautada na palavra de Deus. Caso contrário, nós não obedecemos. Se a lei estiver de acordo com a palavra de Deus, nós obedecemos. Se não, nós cumprimos a palavra de Deus. Perseguição à igreja de Cristo. Vamos ler Atos capítulo 12, de 1 a 3.
E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Esse capítulo 12, vamos continuar à noite com ele, mostra um relato importante. A igreja face a face com a perseguição. A igreja face a face com os que querem impedir o culto ao Senhor. E meus irmãos, se formos atentos à história, nós vamos ver que a igreja passava por tempos de perseguição, orava, clamava, buscava o Senhor e Deus dava tempos de paz. E aí as pessoas se descuidavam no culto, se descuidavam na vigilância, na oração, e aí começava de novo a ter tempos de perseguição. Em toda a história da igreja foi assim. Em toda a história. E aqui estamos vendo a igreja face a face com a perseguição. E a minha oração é que todos nós aqui estejamos preparados, queridos irmãos, porque estamos vivendo tempos difíceis no Brasil, onde as pessoas não podem mais falar a verdade. A verdade, como diz em Isaías 49, está cambaleando pelas ruas. A verdade está cambaleando. Muitos já não têm coragem mais de falar a verdade. Quantas igrejas não pregam contra o homossexualismo? Porque pastores têm medo de pregar. Já falei de um irmão que foi ao Rio de Janeiro, e tem um irmão que mora no Rio de Janeiro, e lá na igreja foi promovido um encontro para falar sobre a sexualidade. Primeiro dia, esse assunto, o segundo dia, aquele assunto, o terceiro dia, no domingo à noite, o irmão sentou ao lado do pastor e falou: pastor, e o senhor não vai falar contra o homossexualismo? Irmão, isto não é politicamente correto. Medo de falar a verdade. Falo na escola, falo na igreja, e se quiserem me prender, eu moro na Avenida Dom Pedro II, 148, bem no centro de Quatro Barras, para facilitar a vida de quem quiser, mas eu não vou falar a mentira, eu vou falar a verdade. E a igreja tem que estar preparada. Se você tem medo de falar, queira me perdoar, você não está preparado para a grande dificuldade que está se levantando, a perseguição que está se levantando no Brasil. Igrejas no Brasil que colocam outdoors falando a verdade são multadas e mandam que retirem os versículos da Bíblia, a verdade. Aconteceu recentemente no Mato Grosso. Uma igreja fiel colocou um versículo contra o homossexualismo, a justiça imunda dos homens mandou retirar, e ainda multou a igreja. Estamos preparados com isso. Tempos de paz nós vivemos, mas tempos de perseguição estão se levantando. Queridos, em primeiro lugar, a autoridade corrupta é o que nós vemos aqui. Nós vemos um homem corrupto chamado Herodes, que representa muito bem as autoridades que estamos vendo no mundo hoje. Um homem arrogante, um homem soberbo, um homem cheio de si, um homem cheio de orgulho, que queria se deificar, queria que as pessoas o reconhecessem como Deus. Esse homem, como muitos outros nos nossos dias, perseguem a verdade, combatem a verdade. E eles estão interessados apenas no reconhecimento das pessoas. Lemos agora há pouco que ele mandou matar Tiago, irmão de João, e viu que isso agradou os judeus que não são cristãos. Mandou matar Tiago, degolar Tiago, e isso agradou. Então vamos continuar contra a verdade, mas a favor da popularidade. E o que vemos hoje nos nossos dias não é diferente. Irmãos, chega a ser irracional o que as autoridades estão fazendo. Chega a ser irracional. E na verdade, a vida de pecado é uma vida insensata. É exatamente isso. Onde está a sensatez no pecado? Onde está? Onde está a boa recompensa do pecado? Não existe.
O pecado não traz paz, o pecado não traz satisfação, o pecado não traz alegria, não traz contentamento, o pecado oprime, o pecado escraviza as pessoas. A vida de pecado é uma vida insensata. Herodes, perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo, como hoje a verdade está sendo perseguida, ele agia de maneira insensata, como nossos governantes estão agindo também. Quando o Senhor Jesus Cristo estava perante Pilatos, a necessidade que esse povo tem de agradar as pessoas, o Senhor Jesus Cristo, inocente, puro, sem pecado algum, Pilatos chegou a dizer: não vejo crime algum neste homem, não vejo crime algum. Mandou trazer uma bacia com água, lavou as mãos: eu estou inocente do sangue desse justo. Lavar as mãos, o inocentou. Diz a Bíblia que ele, querendo agradar os judeus, mandou crucificar Jesus. Uma vez que negamos a Cristo para ficar ao lado da opinião pública, para ficar ao lado das pessoas, queridos, nós somos culpados. Nós estamos agindo de maneira insensata, como Herodes e como tantos outros. E queridos irmãos, vamos orar pelas autoridades. Não estamos aqui para condená-las, mas estamos aqui para orar. Já falei para os irmãos que todas as vezes que o senhor Luiz Inácio da Silva estava ali na Polícia Federal, aqui em Curitiba, no Santa Cândida, todas as vezes que ele estava ali e que eu passava por ali, eu orava pela salvação dele. E continua. Ele está no erro, ele está disseminando a mentira, e nós temos que orar pelas autoridades. Certamente a igreja em Jerusalém estava orando por Herodes também. Mas quando eles não se arrependem, queridos, o fim deles é trágico. À noite vamos ouvir mais sobre o fim trágico de Herodes. Vamos ver daqui a pouco. O fim trágico de Herodes. A Bíblia diz que ele foi comido de bichos. Seriam velhos? A Bíblia não. Quando eu era criança, no ano de 1970, um colega meu, morava lá no Gralha Azul, não veio uma semana para a escola. O que aconteceu? Tantos vermes, que ele quase morreu asfixiado de tantos. A Bíblia não disse se eram vermes ou o que era, mas a Bíblia diz que comido de bichos. Que angústia esse homem! A arrogância das autoridades que não se humilham perante o Senhor, que não buscam o Senhor. A arrogância deles os leva à condenação. Conhecemos a história de Hitler, outro homem que perseguiu a igreja do Senhor Jesus Cristo. O fim desse homem. Lemos sobre Joseph Stalin, lemos sobre Lenin e tantos outros perseguidores da igreja de Jesus Cristo. O fim deles foi trágico. Tem em casa o livro Os Crimes de Stalin, e a filha dele, Svetlana, que morreu agora em 2011, recentemente, ela relatando que o pai, que havia sido envenenado e passou alguns dias agonizando, ela falou: eu estava ao lado do meu pai na hora da morte, e ele estava em coma, mas na hora da morte ele abriu os olhos, levantou o dedo para cima, e ela falou: eu vi terror nos olhos do meu pai, eu vi terror. Ele sabia para onde estava indo, porque perseguiu a igreja do Senhor, e porque não se arrependeu. Queridos, oremos pelas autoridades. Você já orou pelas autoridades hoje? Perdeu um grande tempo se não o fez. Vamos fazer isso. Ore pelos irmãos que estão presos. Ore pelas autoridades que estão vivendo uma vida de corrupção, porque o fim deles será trágico se não se arrepender. Em segundo lugar, queridos, amados irmãos, a transformação na vida de Pedro. Fico admirado com a transformação. No domingo passado à noite nós já estudamos um pouco sobre a negação de Pedro. E a negação que está havendo hoje por parte das igrejas. A vida que estão vivendo não condiz com a vida de cristão.
A vida que as pessoas estão vivendo, tentando andar no caminho estreito, no caminho largo, uma vida de negação. Mas hoje vamos ver sobre a transformação na vida de Pedro. É interessante ler Atos 12, versículo 13, especialmente o final. Vou ler o versículo 13. E vendo que agradar, Atos 12, 13. Atos 12, 13. E vendo que isto agradar, a ter matado Tiago a espada, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asnos. Por que o médico Lucas foi se importar de colocar esse detalhe? Tem alguma importância? Tem algum significado? E eram os dias dos asnos. Irmãos, nada na Bíblia deixa de ter um significado. Nenhuma vírgula, nenhum tio deixará de se cumprir. Tudo tem um significado, inclusive esta palavra. E eram os dias dos asnos. O que havia acontecido pouco tempo atrás, nos dias dos asnos, quando o Senhor Jesus Cristo havia sido preso? Nos dias dos asnos. O que aconteceu com Pedro, queridos, naquela ocasião? Possivelmente 1 ano atrás, 2 anos atrás, a Bíblia não especifica, mas pouco tempo atrás, nos dias dos asnos, o Senhor Jesus falou para Pedro: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. O Senhor Jesus foi preso no dia dos asnos, e Pedro fez o quê? Negou o Senhor Jesus. Numa covardia tremenda. Domingo passado à noite, inclusive, destacamos que ele praguejava, ele jurava que não conhecia o seu Salvador. Pouco tempo atrás, um medroso, um covarde, um mentiroso, mas agora, nos dias dos asmos de novo, como estava Pedro, querido? Como estava Pedro? À noite nós vamos ver que ele estava dormindo entre 2 soldados. Vamos ver à noite também o cuidado de Herodes. Irmãos, me impressiona que às vezes as pessoas oram e não confiam como deveriam confiar. E quem não ora, às vezes tem mais precaução. Herodes mandou prender Pedro entre 16 soldados, 4 quaternos de soldados. E ainda, para evitar que acontecesse o que havia acontecido há pouco tempo atrás, quando os discípulos foram milagrosamente libertos da cadeia, e os religiosos, os escribas, o sumo sacerdote mandou buscar os discípulos, chegaram lá, encontraram os soldados, abriram a cadeia, estava vazia. Olha a precaução de Herodes, queridos. Olha a precaução. Nós já passamos por uma experiência difícil, vergonhosa. Vamos cuidar desta vez. Vamos cuidar disso. 4 quaternos de soldados. E ainda Pedro estava acorrentado com 2 soldados para não ter como escapar. E como estava Pedro? Era outra, querido. Depois de ter negado o mestre, depois de ter nos dias dos asmos vergonhosamente jurado e praguejado que não conhecia o Senhor Jesus Cristo, ele saiu dali e chorou amargamente. Não estaria faltando esse choro na vida de algumas pessoas? Vivendo uma vidinha medíocre, sem transformação. Não estaria faltando choro na vida de alguns aqui, um choro amargo de arrependimento. Olha a transformação, queridos. Olha a transformação. É interessante como o Senhor Jesus leva ele para o mesmo lugar. Nos dias dos asmos você me negou. Nos dias dos asmos você vai ser preso. E você vai ser agora uma nova criatura. Irmãos, a Bíblia diz que Pedro estava dormindo tranquilamente. No dia seguinte ele seria executado. Mas agora ele não era mais o medroso, o covarde. Agora ele era uma vida transformada.
E é isso que o Senhor Jesus quer de cada um de nós. Que não tenhamos medo, queridos. Que tenhamos coragem de falar, de testemunhar, de anunciar, de viver. E se preciso, até sermos presos. Meu pai foi preso 2 vezes aqui em 4 anos. Aqui não podia ter igreja evangélica. Não podia. A igreja romana o perseguiu. O templo antigo era todo furado, era telhado de zinco, todo furado, porque eles faziam procissões e jogavam pedras e o zinco furado. Desligavam o disjuntor lá na rua para nós ficarmos na escura. Chovia, era uma goteira só dentro do templo. E a senhora que limpava o ambiente lá do sacerdote romano dizia: pastor, não ande sozinho por aí, porque eles estão querendo apedrejar o Senhor. Há 50 anos atrás. Há 50 anos. Veio o delegado com 2 soldados em nossa casa para buscar o nosso pai, como Pedro também, um soldado de um lado, outro soldado do outro. Mas ele foi com a maior tranquilidade. Irmão, se hoje entrarem soldados com fuzis aqui, quem é crente de verdade fica, quem não é sai. Quanta gente iria embora? No tempo do comunismo lá no leste europeu, os comunistas chegaram e colocaram um desenho como se fosse o Senhor Jesus Cristo, colocaram no chão e mandaram fazer uma fila, começando com os pastores da igreja. Começaram com os pastores e falaram: quem quer viver, cuspa nesta figura, e quem quiser morrer, é só não cuspir. Se você, quem quiser morrer, quem não quiser morrer, cuspa nessa figura, e quem não cuspir vai morrer. Colocaram a figura no chão, representando o Senhor Jesus Cristo. Façam uma fila aí, começando com os pastores. 4 pastores. O primeiro chegou, cuspiu. O segundo chegou, cuspiu. O terceiro chegou, cuspiu. O quarto chegou, cuspiu. Atrás deles vinha uma moça. A moça chegou chorando. Ajoelhou-se ao lado daquela figura. Não era o seu Salvador, mas representava. Ela tirou o lenço do bolso e limpou aquela cusparada daqueles falsos, hipócritas, fingidos, como tem tanto por aí. Ela limpou, ela estava pronta a morrer pelo seu Salvador. Você está pronto para morrer? Você está pronto para morrer? Paulo era outra criatura, ele não era mais o medroso de tempos atrás, dos dias dos asmos. Agora, dias dos asmos, mas ele era outro. Ele era uma outra criatura. As autoridades arrogantes estão por aí, cuspindo na lei, rasgando a lei, desobedecendo a lei. E nós, com coragem, queridos irmãos, vamos falar, vamos testemunhar. Porque na obra do Mestre não tem lugar para covarde. Leia a palavra de Deus. A igreja é incentivada todos os anos a ler a Bíblia. Todos os anos, ler a Bíblia. E você vai ver em quantas vezes Deus falou: Gideão, manda os covardes que voltem embora. Fala para as pessoas que não têm coragem que voltem embora. Quantas vezes na Bíblia? E quanta gente covarde. Estava lá formando uma multidão, mas apenas de gente covarde. Temos nós sido transformados? Coragem para falar, para testemunhar. E em último lugar, queridos e amados irmãos, a igreja vigilante. Isso mexe muito comigo. A igreja era vigilante. O governante corrupto, tal qual nos nossos dias. Pedro era uma nova criatura, como os irmãos são nova criatura, corajosos em Cristo. Para falar, para testemunhar, para dizer não para a corrupção, para falar não para as coisas erradas, para uma vida de obediência e fidelidade ao Senhor. Mas impacta muito o meu coração a igreja vigilante. E é por isso que eu acordo de madrugada todos os dias, e já fiz isso hoje, orando pelos irmãos.
orando para que todos aqui sejam vigilantes, queridos irmãos, porque está descambando, o adormecimento está acelerado. O Senhor Jesus falou que antes da volta dele, tosquenejaram todas e dormiram. As igrejas estão adormecendo, irmãos. A música do mundo entrou, os costumes do mundo entrou, as danças entraram, as palmas entraram. O mundo entrou nas pregações. Hoje as pessoas estão desviando os ouvidos da verdade, como a Bíblia diz. As pessoas vão desviar os ouvidos da verdade, vão voltar às fábulas. Diz a palavra de Deus que vão dizer assim para os líderes: não nos falem as profecias, falem coisas agradáveis, falem coisas que nós gostamos de ouvir. Fala sobre positivismo, fale sobre triunfalismo, fale palavras que agradam o nosso ouvido. Irmãos, isso não é bíblico, isso é diabólico. Bíblico é a igreja vigilante. O governante corrupto estava lá, poderoso, arrogante, soberbo, exatamente como nos nossos dias. Falta espaço para tanta arrogância. O servo do Senhor transformado estava na cadeia, mas a igreja estava fazendo o quê? Por isso quero perguntar de novo: você já orou pelos irmãos que estão presos? A Bíblia diz: se um membro sofre, todos os membros sofrem. Irmão Alex chegou ontem com crise renal, horrível. Irmão Eliseu passou por uma crise renal essa semana. Um membro apenas afetado, mas o corpo todo do irmão Alex está no hospital. Quando um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Você tem orado pelos irmãos que estão presos, pelo pastor Youssef Nadarkhani? Você tem orado pelas pessoas que estão presas injustamente no Brasil? Ou você está insensível? O que aconteceu com você? Não estaria por acaso afastado do corpo? E eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe muito importante. A igreja sobrevive, o corpo, sobrevive sem a presença de algum membro. Sobrevive. Mas o membro não sobrevive se não estiver ligado ao corpo. Temos um irmão que nasceu na Austrália, Nick Vujicic, nasceu sem os braços, nasceu sem as pernas, apenas a cabeça e o tronco, somente isso. E ele está pregando o evangelho pelo mundo inteiro, vem inclusive ao Brasil. Não tem os braços, não tem as pernas, mas vive, mas está trabalhando. Agora, vocês já viram algum corpo, algum membro separado do corpo não apodrecer? Já viram? O membro separado do corpo tem que dar um jeito, porque vai apodrecer. Não existe membro separado da igreja que vai resistir. Não existe. Por isso, vamos permanecer vigilantes, irmãos. Graças a Deus, um bom número de irmãos tem vindo na quarta-feira, mas eu sei que mais pessoas poderiam vir. É só deixar de ir para o clube, vem para a igreja. Clube não vai te levar para o céu. É só deixar de fazer outras atividades, venha, Deus vai recompensar. Talvez não financeiramente, isso não é o mais importante, mas vai recompensar para que o seu filho, a sua filha, possa ainda ter tempos de paz, queridos irmãos. Porque a perseguição está se levantando, como se levantou com Herodes. Como se levantou e o homem arrogante estava parecendo que seria vitorioso. E quando olhamos para os governantes hoje, zombando, debochando da verdade, a impressão que dá, humanamente olhando, é que eles são vitoriosos. Mas depende da igreja. Depende da igreja. Por isso eu pergunto, onde você está na quarta-feira, na hora do culto de oração? Por que não vem? Chega atrasado, quarta-feira eu compreendo, domingo não consigo entender alguém chegar atrasado na casa do Senhor, mas na quarta-feira, quantos vêm direto do trabalho, vem orar? Você não vai perder nada, só vai ganhar muito. E Deus pode repreender essas autoridades corruptas que estão por aí, porque diz a Bíblia que Deus que levanta e destitui autoridades.
E se Deus levantou essas autoridades corruptas, é porque tem muito membro de igreja corrupto, votando errado, votando em coisas que não deveriam nunca votar, nem cogitar, e vão ter que responder diante de Deus. Tenho para mim, queridos irmãos, que no dia do juízo, muitas criancinhas que foram trucidadas no ventre das suas mães vão olhar para os pais e vão dizer: vocês se privaram da nossa presença maravilhosa no meio de vocês. Porque eram vidas e tinham uma alma, e não sumiram, elas estão no céu. E os pais vão ter que queimar no inferno, pensando: oh, o que nós fizemos? Essas autoridades que muita gente que se diz cristão votou, como uma pessoa pode dormir em paz, sabendo que votou na morte de crianças, votou a favor do divórcio, que Deus odeia? Como pode votar em quem defende o homossexualismo, que é o fundo do poço, é aberração? Como pode? Igreja vigilante, vamos orar, queridos irmãos, vamos clamar ao Senhor. A igreja estava orando, e o que aconteceu? Irmãos, o que aconteceu foi maravilhoso. E você pode mostrar para os seus filhos que Deus é maravilhoso, e quando nós nos comprometemos com Ele, o arrogante cai, o soberbo tropeça, e as autoridades corruptas são destituídas pelo Senhor, e a igreja prospera, e o evangelho cresce, e as vidas são transformadas. Há alguém hoje aqui que deseja se comprometer mais com o Senhor? Os dias dos asnos, queridos. Estamos chegando perto da Páscoa de novo. Não seria hora de pedir ao Senhor: Senhor, me perdoe, estou vivendo uma vidinha cristã medíocre, um arremedo de vida cristã, me ajuda, Senhor, me perdoe. Me perdoe, Senhor, a partir de agora vai ser diferente. Vou ter compromisso com o Senhor, vou ter compromisso com a oração. E meus irmãos, se nós todos nos comprometermos a isso, grandes bênçãos Deus derramará na vida desta nação. O Brasil era para ser o melhor país do mundo, se não fosse o povo tão ordinário que está vivendo por aí, igrejas tão mundanas. O irmão Ricardo viajou esses dias atrás, e domingo passado à noite, ou quarta-feira à noite, depois do culto, ele falou de um judeu messiânico que ele encontrou. Irmão Ricardo filho, no restaurante orando, despertou a atenção do judeu messiânico, que depois foi falar com ele: achei lindo o seu testemunho, achei lindo. Você tem dado seu testemunho onde passa, nos restaurantes onde passa também. E o judeu messiânico disse que vai estar aqui em Curitiba e deseja vir aqui à igreja. E ele vai encontrar o que aqui? Pessoas fiéis, obedientes, servos do Senhor a toda prova, vigilantes. A igreja fazia constante oração. Vamos continuar ouvindo mais sobre isso hoje à noite, que todos nós possamos ser vigilantes, obedientes, servos do Senhor. Que Deus abençoe a toda a igreja, cada um dos irmãos, para sermos fiéis e comprometidos com Ele. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus.
Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado pelos Teus filhos amados e fiéis. Ajuda cada um de nós, ó Deus, a sermos vigilantes. E assim como Pedro foi transformado de um covarde mentiroso num homem temente ao Senhor e deu a vida pelo seu Salvador, possamos nós também, Senhor, com coragem, nos levantarmos contra toda essa arrogância, toda essa soberba, toda essa altivez, toda essa injustiça. A Tua palavra diz que o Senhor olhou e viu que não havia intercessores, e o Senhor mesmo teve que fazer justiça. Que o Senhor possa ver em nós intercessores clamando ao Senhor. Nós não temos força, Senhor, mas nós temos confiança em Ti. Nós não temos poder, mas o Senhor tem, e nós confiamos no Teu poder. Mas o Senhor só vai agir se todos nós nos arrependermos e nos quebrantarmos, e como Pedro, termos uma nova atitude. Uma atitude de obediência, de submissão, de completa dependência do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Leve em paz os meus amados e queridos irmãos e conceda a todos, ó Deus, o pão na porção suficiente, o alimento de cada dia na porção suficiente. Conceda a todos uma boa e abençoada tarde e à noite novamente aqui para continuarmos a estudar sobre o capítulo 12 de Atos, Senhor. E as grandes coisas que o Senhor tem feito em nosso meio, que o Senhor já fez no passado e continuará a fazer eternamente, porque o Senhor é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Oramos, ó Deus, e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio, com oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Abençoada tarde, amados irmãos. Parabéns pela reverência na casa do Senhor e até a noite, com a permissão do nosso Deus. Vão em paz e sirvam com alegria.